Fala pessoal, eu sou o Lu aqui da Quantum Soluções Acadêmicas e no vídeo de hoje eu venho resolver mais uma dúvida que foi solicitada lá no nosso grupo de Telegram para ensino superior. Então, se você quer ter sua dúvida respondida, entre agora no link que está aqui na descrição do grupo. Também precisando de aulas particulares, entre em contato agora com a Sônia no nosso WhatsApp, é o 11 96639 4946 e agende uma aula de avaliação gratuita comigo. Bora lá resolver essa questão, que é uma questão que poderia estar na disciplina de Geometria Analítica, para quem está lá na Universidade Federal da ABC e na grande maioria das universidades, ou para quem está em algumas universidades específicas, isso aqui pode aparecer na disciplina de Álgebra Linear. Vamos lê-lo e resolvê-lo. Considere os vetores A, B e C com ângulos alfa e beta entre eles. Legal, então o ângulo alfa é o ângulo entre o vetor A e o vetor C, e o ângulo beta é o ângulo entre o vetor C e o vetor B. Considere os vetores A, B e C da figura acima, para os quais a norma de A vale 5. Pessoal, aqui eu vou usar, tá? Norma é a mesma coisa que a intensidade, que é a gente escrever, né, o módulo do vetor, ou a gente escrever ele sem o vetorzinho, tá? É a mesma coisa, é uma notação diferente para a mesma coisa, tá? Aqui a gente tem a norma de A, módulo de A, ou tamanho de A, ou intensidade também, vale 5, a norma de B vale 2 e a norma de C vale 8, enquanto alfa vale π/6, ou seja, é um ângulo de 30 graus, e beta vale π/3, ou seja, é um ângulo aí de 60 graus, né? Então a gente tem aqui 30 graus e 60 graus. Eles vão somar aqui para dar um ângulo de 90 graus. Note que o tamanho dos vetores e os ângulos podem não estar na escala correta. Aqui, de fato, vai estar numa escala bem errada, né? A gente já nota aqui que vou colocar o nosso vetorzinho A, ele vai estar para frente, nesse caso, tá? Então o nosso vetorzinho A, ele está aqui para frente. O nosso vetorzinho B, ele forma um ângulo de 90 graus com esse nosso vetor A. Então, o nosso vetor B forma um ângulo de 90 graus com o vetor A. Eu já vou colocar o vetorzinho B aqui. E a gente sabe que o vetor C, ele vai formar um ângulo ali de alfa, né? π/6. Tá? Então, vai valer 30 graus. O nosso vetorzinho C, ele vai estar aqui para cima, ele é o maior dos três. E ele forma um ângulo ali de 30 graus. Vou fazer mais ou menos aqui, tá? A gente não precisa muito de proporção. Então, aqui está o nosso vetorzinho C. Então, aqui é o vetor C, aqui vai ser o vetor B, e aqui o vetor A. Percebam que se vocês tiverem um exercício um pouco diferente, às vezes o vetor B o vetor B, provavelmente, tá? Ele não vai estar totalmente numa só direção, né? Às vezes a gente vai ter que decompor também o vetor B, tá? Mas o que a gente vai fazer com o vetor C, façam aí a depender do exercício de vocês, para quem estuda na Universidade Federal da ABC, vocês vão ter que fazer isso também com o vetor B. Qual que é a nossa técnica nesse tipo de exercício? A gente já vai considerar aqui um sistema de coordenadas ortonormal. Quem é esse sistema de coordenadas ortonormal? Eu vou colocar um versor e chapéu. Ortonormal significa que é um sistema que é ortogonal e os vetores, eles têm tamanho 1. Porque aí fica bem mais fácil da gente decompor tanto o vetor A, quanto o vetor B, quanto o vetor C nesse sistema de coordenadas. E sabendo esses vetores nesse sistema de coordenadas, essa equação aqui que ele dá pra gente, né? C igual a x vezes A mais y vezes B, que é o que a gente quer encontrar, tanto x quanto y, vira um sisteminha de equações. Vai ficar bem simples na hora que a gente encontrar esses vetores escritos nesse sistema de coordenadas que a gente vai ter aqui. Então, I chapéu é o que a gente usualmente coloca para nossa direção positiva no eixo x, e J chapéu é o que a gente usualmente coloca na direção positiva, na direção e sentido positivos do eixo y. E a gente vai escrever todos esses nossos vetores, tanto o A, quanto o B, quanto o C, decompostos nessas duas direções, tanto em I chapéu quanto em J chapéu. Percebam, o nosso vetor A, ele está totalmente na direção de I chapéu, né? Então, o A vai ser o tamanho do A na direção de I chapéu. Então, vai ser 5 na direção de I chapéu. De mesmo modo, o nosso vetor B, ele pode ser escrito como sendo 2 na direção de J chapéu, uma vez que eles formam um ângulo aí de 90 graus. Então, a gente já pode falar que o B vale 2 na direção de J chapéu. O único trabalho, o único vetor que eu tenho que decompor, nesse caso, vai ser o vetor C. E o vetor C, para eu decompor em I chapéu e J chapéu, fica muito simples, uma vez que a gente tem aqui um triângulo retângulo. E a gente já percebe que
a componente y do nosso vetor C está para frente e a componente está para cima, perdão, e a componente x do nosso vetor C está para frente. Então aqui a gente tem o nosso cx, a componente x do nosso vetor C, e o nosso cy, a componente y do nosso vetor C. Percebam que aqui a gente tem um triângulo retângulo. E também, galera, quando eu for escrever sobre os tamanhos cy e cx, tá? O tamanho desses camaradas, eu vou escrever sem vetor. Então aqui a gente tem um ângulo que a gente sabe que é aquele ângulo ali, ó, o ângulo alfa, que é um ângulo de π sobre 6, ou seja, um ângulo de 30 graus. A gente sabe que o seno de alfa, né, o seno de 30, vai ser igual ao cateto oposto, ou seja, cy, e aqui eu escrevo sem vetor, porque é só o tamanho, dividido pela hipotenusa, que vale c. Então, a gente já conclui que o cy vai ser igual a c vezes o seno de 30. Analogamente, a gente pode já perceber que o cosseno de 30 graus vai ser o cateto adjacente, ou seja, cx, dividido pela hipotenusa. Ou seja, já fazendo o isolamento aqui, a gente já percebe que o nosso cx vai ser c vezes o cosseno de 30 graus. Da onde a gente já tira. O nosso vetorzinho c, ele tem o tamanho de 8. E aí, o seno de 30 vale meio. E aqui a gente também sabe que o cosseno de 30 tem, o c tem tamanho 8 e o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Agora, a gente pode escrever o nosso vetorzinho c decomposto tanto na direção de chapéu quanto na direção de j chapéu. Então, o nosso vetorzinho c, ele vai ser o cx, o tamanho de cx, na direção positiva de chapéu. Então, ó, vai ficar, já cancelando ali, vai ficar 4 raiz de 3 na direção positiva de chapéu, em chapéu, mais 4 na direção positiva de j chapéu. Bacana. Então, 4 na direção positiva de j chapéu. E agora, essa nossa equação, c igual a x vezes a mais y vezes b, vai virar aí um sistema de equações. E de que forma isso aqui vira um sistema de equações? Já vamos escrevê-la em termos de componente. Então, ó, c é esse vetor daqui. Então, vai ficar 4 raiz de 3. Raiz de 3 na i chapéu, mais 4 na j chapéu. Isso aqui vai ser igual a quem? Isso aqui vai ser igual a x vezes o vetorzinho a. Então, vai ficar x vezes o vetorzinho a, que vai ser 5 na i chapéu, mais y vezes o vetorzinho b, que vai ser 2 na j chapéu. Bacana. Aqui, galera, só tomando cuidado, tá? Porque a depender do modelo de exercício de vocês, o vetor B também seria decomposto aqui em I chapéu e em J chapéu. Sempre tomem cuidado com o ângulo que vai ser formado aqui. Às vezes, esse vetor B ele vai estar lá no nosso segundo quadrante. Às vezes, ele está aqui no primeiro. Às vezes, ele vai ser ortogonal ao vetor A. Esse aqui é o caso mais simples, onde o vetor B e o vetor A são ortogonais. Legal, então aqui a gente já tem a nossa equaçãozinha. E aí, no final das contas, o que a gente precisa fazer é resolver essa equação. E resolver essa equação significa fazer o quê? Significa, da mesma maneira que a gente fez no exercício anterior, que eu já vou deixar o link aqui, aqui em cima no vídeo, a gente vai isolar, vai deixar todo mundo que depende de chapéu e j chapéu do lado esquerdo, dando vetor nulo. A gente sabe que ambos os vetores de chapéu e j chapéu, uma vez que eles formam um ângulo de 90 graus, eles são vetores linearmente independentes. E usando essa informação, fazendo uma combinação linear de vetores linearmente independentes, dando vetor nulo, a gente sabe que necessariamente os coeficientes que estão multiplicando i chapéu e j chapéu têm que ser iguais a zero. Então já vamos fazer isso daí. Então já vou passar aqui para o lado esquerdo quem que está multiplicando i chapéu, né? Vamos ver aqui, ó. Quem multiplica i chapéu vai ser 4 raiz de 3 menos 5x, porque aqui do lado direito ele está positivo, ele passa para o lado esquerdo, ele fica negativo. Menos 5x, que está na i chapéu, mais aí 4 menos 2y, que está na j chapéu, isso daqui dando vetor nulo, ou seja, 0 na i chapéu e 0 na j chapéu. Como a gente sabe que i chapéu e j chapéu são linearmente independentes, são LI, a gente já conclui que 4 raiz de 3 menos 5x
é igual a zero e 4 menos 2y também vai ser igual a zero. Daqui a gente já vai descobrir tanto x quanto y. Nos outros casos, obviamente, galera, aqui a gente teria envolvendo, né? Ambas equações poderiam envolver x e y, tá? Aqui nesse caso aqui é um caso mais simples que a gente tem, onde os vetores a e b são ortogonais, então a gente já vai ter aqui, ó, que o nosso x passando para lá, né? Vai ficar 5x igual a 4 raiz de 3, e aí a gente já tira que x vai ser igual a 4 raiz de 3 sobre 5. Da mesma forma, a gente já descobre que o nosso y vai ser igual. 2y vai ser igual a 4, y vale 2. Portanto, no final das contas, o que a gente queria, x mais y, vai dar ali, né? Portanto, x mais y, já usando aqui a minha técnica de sempre, que é fazer o MMC antes de começar a conta, eu já vou colocar aqui, ó, que y, né, que vale 2, vai ser 10, vai ser 10 sobre 5, tá? Então a gente vai ter aqui 4 raiz de 3 mais 10 sobre 5. Então, isso aqui é a nossa resposta final. Aqui, de fato, né, nessa lista, vocês precisariam fazer essa conta e colocar a resposta aqui com os algarismos significativos correspondentes, mas o resultado final de maneira exata é esse aqui. Espero que tenha ficado tudo entendido. Se ficou, já deixem um like aí no vídeo, compartilhem com os amigos. Precisando de aulas particulares, entre em contato com a Sônia. Não deixem para depois, porque a gente está com poucos horários aqui de aulas particulares. No mais, um forte abraço, ótimos estudos. Até a próxima dúvida aí. Falou, minha gente!